A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje com a terceira parte da série A Origem do Diabo. A terceira e última parte, né? Eu vou estar concluindo essa série, esse estudo sobre o diabo, sobre o inimigo da igreja. Aquele que se opõe, o adversário, o acusador. No primeiro e no segundo vídeo já tratei de muita coisa relacionada a esse inimigo, tanto da sua origem, quanto das suas características, do seu comportamento, da sua natureza, né? E o papel dele, né? Que ele desempenha na criação do Senhor, que ele desempenha na história, até mesmo da redenção, no propósito de Deus. Então, no primeiro e no segundo vídeo eu tratei muito a fundo disso, e agora a terceira parte para complementar mais algumas informações referente a este inimigo icônico, porém terrível, de natureza maléfica, de origem maléfica e sempre de continuidade maléfica. Ele nunca vai mudar a sua natureza, porque ele foi criado assim. Mas já tratei disso no primeiro vídeo. Qualquer coisa, você pode estar entrando na playlist, né? Com o título Demonologia, e lá vai ter a primeira e a segunda parte, para você estar se inteirando de outras informações, né? Já que essa terceira é um complemento dos dois últimos vídeos, né? Que eu produzi referente a esse assunto. Também vou deixar o link na descrição, assim que possível. Aí você pode acessar o link, e lá vai ter acesso para os dois primeiros vídeos que eu gravei. Pois bem, sem mais delongas... também, não posso esquecer, já ia me esquecendo. Por favor, meus irmãos, contribua para este ministério. E que tipo de contribuição, de oferta, eu peço que os irmãos contribuam? É você curtindo, né, dando like, você assistindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, porque essas ofertas, essas contribuições ajudam ao ministério a se desenvolver, a crescer cada vez mais na plataforma, e assim a mensagem de Deus, as boas novas, os ensinamentos bíblicos possam alcançar vários corações, levar Jesus para vários lares. Então, contribua, né? Oferte seu like, oferte aí a sua inscrição no canal, isso ajuda muito, né? Para divulgar esse trabalho em favor e pelo reino de Deus, no nome de Jesus Cristo. Então, vamos entrar aqui no assunto, né? Seguindo uma ordem que eu estabeleci no segundo vídeo, esse vai partir do ponto 13, né? São mais ou menos, deixa eu dar uma olhadinha aqui só para ter certeza, são mais ou menos 23 pontos. No vídeo anterior eu tratei de 12, e aqui eu vou dar uma continuidade para expor esses 13 pontos relacionados ao diabo, né? Isso mesmo, no segundo vídeo da série eu tratei de 12 assuntos relacionados ao diabo. E aqui vai dar continuidade nesse terceiro vídeo, porque como ficou muito longo, então eu tive que dar uma abreviada. Então, para esse vídeo também não ficar longo, deixa eu começar a entrar no assunto. Então, origem de Satanás, ou origem do diabo, parte 3. 13º ponto. O diabo é usado como instrumento de punição e disciplina contra aqueles que são expulsos da comunhão e da proteção espiritual da igreja dada pelo próprio Senhor Jesus. Interessante isso, porque Paulo usa uma expressão, né? Eu entreguei na mão de Satanás, se referindo à excomunhão mesmo, de pessoas que não queriam ter compromisso com Cristo, não queriam ter compromisso com os irmãos em Cristo, né? Com a igreja, e o que restava para eles era ser primeiramente disciplinado. E se a disciplina não resolvesse, aí era excomunhão. E olha só o que Paulo fala na sua carta, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Né? E o que eu gostaria de comentar desse texto que Paulo fala isso, né, se referindo aí a uma situação que aconteceu lá em Coríntios, em que o próprio filho estava deitando com a madastra, né, a esposa de seu pai, e os crentes de Coríntios não tinham tomado nenhuma postura. Aí Paulo falou, ó, é o seguinte, tira esse cara do meio, porque esse mau exemplo dele pode contaminar toda a igreja. Se não for castigado devidamente, né, se não for dado usar essa pessoa como um exemplo na questão da disciplina dentro da igreja, isso vai contaminar o corpo e pode servir de tropeço para outras pessoas que estão na igreja. Então, por favor, Paulo fala, né, estou parafraseando Paulo falar, tira esse indivíduo do meio. Eu aqui já entreguei ele a Satanás. Entrega ele a Satanás. Então Paulo usa essa expressão para se referir à excomunhão, a tirar do meio, né? Apesar que Paulo ainda fala aqui, talvez não querendo a destruição do rapaz em si, ele fala para que ele seja salvo no dia do Senhor. Ele sai da proteção da igreja, vai ficar na mão do diabo, mas pode haver uma esperança de no dia do Senhor ele ser salvo. Pode acontecer, né? Porque Deus é misericordioso. Mas ele não deixa de disciplinar. Mas o que importa mesmo aqui é que Paulo usa essa expressão. Eu já entreguei ele para Satanás, para a destruição da carne. E isso significa exatamente isso. Ele sai da proteção, a pessoa sai da proteção da igreja e é entregue a Satanás. E aí que entra a questão da disciplina divina. Porque quando Deus entrega uma pessoa aos seus inimigos, quando ele entrega... vamos pegar exemplo lá do Velho Testamento. Deus entregou por várias vezes o povo de Israel nas mãos dos inimigos, como uma forma de disciplina. Não preciso citar muitos exemplos. A Babilônia foi um instrumento de correção, foi um inimigo de Israel e instrumento de correção
que Deus usou contra Israel, a Assíria, enfim, tem vários. Eu não vou me aprofundar muito, mas se os irmãos lerem, por exemplo, segundo Reis, não, primeiro Reis e segundo Reis, vocês vão encontrar muito dessas informações. Também Crônicas, principalmente segundo Crônicas, vão encontrar muito dessas informações de Deus usando nações contra o seu povo como uma forma de disciplina. E não é diferente com relação ao diabo. Deus também pode usar o diabo para poder disciplinar a pessoa. Não que o diabo seja o exemplo da moralidade, não é isso. O diabo faz isso inconscientemente, é a natureza dele querer destruir. Mas Deus pode usar essa natureza destruidora de Satanás como uma forma de corrigir a pessoa que está fora da comunhão da igreja, que está fora da proteção que Cristo oferece à igreja, quando ela é excomungada. Então, a gente nota que Deus pode sim usar o próprio Satanás como um instrumento de punição. Não porque Satanás é um ser, o algoz da justiça, ou coisa do tipo, ou como se fosse ali um promotor, não um promotor, um agente de justiça, um executor, um carrasco de Deus. Não. É simplesmente que Deus ele pode fazer uso de qualquer criatura para qualquer propósito. E Deus pode usar o próprio diabo como um instrumento de correção. Não que o diabo em si vai levar a pessoa de volta a Deus. Não é o diabo que vai levar a pessoa de volta a Deus. É o próprio Deus que faz isso. Só que o meio que ele pode usar, o diabo vai ser só mais um meio para isso. Então esse é o 13º ponto. O 14º ponto. Se opõe aos mensageiros do reino de Cristo. Olha só que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18. Por isso, bem quisemos a uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Note que Paulo fala nesse texto, né? Que ele queria visitar os crentes de Tessalônica, mas muitas das vezes ele foi impedido. Ele foi impedido de fazer isso pelo próprio Satanás. E quando Paulo usa essa expressão aqui para se referir ao inimigo, obviamente ele não está falando somente do diabo em si, que apareceu em pessoa lá e se opondo a Paulo, impedindo que ele fosse ter com os crentes de Tessalônica. Mas ele estava querendo dizer que o diabo, Satanás, usando pessoas que se opunha ao evangelho, ao reino de Deus, Satanás usando dessas pessoas impediu que Paulo fosse para lá. Se os irmãos for ler Atos dos Apóstolos, vai encontrar várias vezes Paulo fugindo dos judeus que o perseguia por estar pregando sobre Jesus, que é o Cristo, né? Anunciando que Jesus é o Cristo. Às vezes o próprio Império Romano, às vezes as cidades pagãs também, como foi no próprio, lá em Tessalônica mesmo, houve essa perseguição, né, na cidade de Tessalônica. Então a gente nota que o diabo usa seus agentes, as pessoas ali que se opõem ao reino de Deus, para tentar impedir a obra de Deus, né? Tentou impedir Paulo ali de ter o contato com os irmãos, fortalecer a fé dos irmãos. Lógico que não é sempre que ele consegue fazer isso, mas ele vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para atrapalhar mesmo. É o papel dele, atrapalhar a igreja, atrapalhar o plano de Deus para a igreja. É o papel dele, ele foi criado para isso, para ser inimigo, para atrapalhar. Enfim, né? O 15º ponto, faz uso dos seus agentes para fazer oposição ao cristianismo, né? Semelhante ao 14º ponto. Olha o que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 10 diz. Disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Né? Aqui Paulo, né, estava evangelizando uma pessoa muito importante ali, e essa pessoa tinha um feiticeiro. Depois você lê com mais calma ali, como se fosse um consultor espiritual. E quando Paulo começou a pregar o evangelho para esse outro, se eu não me engano ele chama Paulo também, para esse outro Paulo aí, o inimigo, através do seu agente, que era esse homem que era como se fosse um consultor dessa pessoa importante, começou a se opor a Paulo ali. Paulo falava de Jesus e o cara tentava desconversar, distorcer, contradizer, tumultuar mesmo. Essa era a intenção dele. Tanto é que Paulo, né, com a autoridade de Cristo, vai lá e repreende esse homem severamente e ainda lança uma maldição sobre esse homem, no qual ele fica cego. Né? Quando a gente fala de maldição, a gente está falando de castigo de Deus. Maldição nada mais, nada menos que é castigo de Deus. Os infortúnios que Deus lança sobre aqueles que ele quer punir. E no caso aqui, este homem foi punido por tentar atrapalhar, por tentar impedir os caminhos do Senhor, amando de quem? Do diabo. Porque o próprio Paulo associa ele ao diabo dizendo que ele é filho do diabo. A pessoa que impede a obra de Deus, a pessoa que se opõe às coisas de Deus, é filho do diabo. Né? É filho do diabo. Ou no mínimo, foi adotado ali por um período de tempo pelo diabo, para atrapalhar. E foi o caso deste homem, né, que se opôs ali a Paulo, e ao momento que ele estava evangelizando, falando de Jesus, para aquela pessoa importante. Então, o diabo ele sempre vai se opor às coisas de Deus, ao reino de Deus, e principalmente aos crentes. Porque é o que ele mais pode afetar. Aquele que ele mais pode atingir é os crentes, né? O 16º ponto. Pode operar milagres para enganar os perdidos. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz assim. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, melhor dizendo, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então o diabo, ele tem a habilidade de enganar os perdidos. Os perdidos já são predispostos a abraçar a mentira, o engano do diabo. Eles já têm essa predisposição, primeiro por causa da natureza adâmica. A natureza adâmica, quando não sofre, né, um novo nascimento,
recebe um novo Adão, como diz Paulo em uma das suas cartas, vou deixar a referência na descrição, que é Jesus, não recebe um novo Adão, ele permanece na velha natureza, ou seja, no estado adâmico. E esse estado adâmico está totalmente suscetível, sujeito ao diabo, porque lá no Éden, Adão e Eva se entregaram ao diabo, né? Quando eles desobedeceram a Deus e deram ouvido ao diabo. Então eles deram direito pro diabo ser os senhores deles ali, ou pelo menos interferir em suas vidas a bel prazer. E a gente nota aqui que as pessoas perdidas, que estão nesse estado de Adão e Eva, eles são suscetíveis ao engano, à mentira, e não só porque eles são iludidos e são de fato enganados, mas porque eles querem permanecer na mentira, porque a mentira vai proporcionar para a natureza adâmica o prazer carnal e pecaminoso que a natureza adâmica, influenciada e controlada pelo diabo, quer. Então, naturalmente, a pessoa... Às vezes, tem casos que você vai conversar com uma pessoa que não é cristã, você é um apologeta nato, né? Mostra todos os argumentos, destrói todo o argumento contrário dessas pessoas. Mas mesmo assim, essas pessoas derrotadas, elas não aceitam a derrota, vai ficar zombando, vai fazer apelo emocional, vai negar a verdade, vai até abraçar o errado para poder não aceitar que elas estão no caminho errado, que elas estão no engano do diabo. Mas, por quê? Porque a natureza delas é caída e suscetível ao diabo. E essas pessoas aí, o diabo controla tranquilamente e leva elas à destruição, como diz o texto aqui. Eles não receberam a verdade, eles não recebem. Se não receberam, não é só porque Deus não deu a verdade a eles. É porque eles não quiseram receber. Então, se eles não querem receber a verdade, eles querem a mentira. E se quer a mentira, tá no território do diabo, né? É como diz aquele ditado mundano vulgar, né? Tá no inferno, abraça o capeta, né? O pessoal usa essa expressão forte, né? Para se referir. Mas não é muito agradável querer abraçar o diabo no inferno, não. Porque no dia que chegar o juízo final, o diabo, obviamente, vai ser lançado no inferno e ele vai sofrer tanto quanto a pessoa que seguia a mentira, a filosofia, a ideologia satânica. Vai estar lá junto com ele sofrendo penas, tormentos terríveis, né? E o 17º ponto. Satanás controla o sistema político, religioso e econômico contrários aos preceitos de Deus. E textos que nos mostram isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Então a gente nota nesse primeiro versículo aqui, sinagoga, lembra o quê? Né? De acordo com o Novo Testamento, de acordo com as Escrituras, de acordo com os estudos que nós fazemos, sinagoga era um local onde os judeus se reuniam para tratar de questões relacionadas à comunidade, de uma forma geral, questões políticas, questões sociais e também questões religiosas. E o Jesus aqui, falando para esta igreja, que ele estava se dirigindo, depois você lê com mais calma qual igreja é essa, porque eu não quero perder muito tempo me aprofundando, mas eu só quero citar que esses judeus aqui estavam se levantando contra a igreja, a qual Jesus estava falando, e eles são da sinagoga de Satanás, ou seja, eles fazem parte de um grupo religioso, político, social de Satanás, usando todos os meios que eles têm para se opor à igreja, né? As sinagogas se opondo à igreja, mas essa aqui era a sinagoga de Satanás, eles são da religião de Satanás, digamos assim, eles são da política de Satanás, eles são das ideologias de Satanás. Então, Satanás ele tem essa capacidade de estar nesses lugares, nessas grandes organizações. Nos nossos dias não é diferente, viu, meus irmãos? A gente pode observar que Satanás ele tem acesso fácil a muitas denominações grandes aí, poderosas, no meio evangélico, infelizmente. Não fique pensando que é só no catolicismo, no hinduísmo, no espiritismo, que Satanás tem total acesso, não. Infelizmente, as denominações que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, têm se tornado verdadeiras sinagogas de Satanás. Justamente pelo exemplo, testemunho, propostas, pensamentos, comportamentos que essas instituições têm exercido sobre as pessoas que fazem parte dessas instituições. Lógico que o crente fiel, ele não vai se dobrar à sinagoga de Satanás, né? Ele não vai se dobrar aos caprichos de Satanás atuando através dessas organizações. Obviamente, meus irmãos, não estou dizendo aqui que você não, tem que sair da denominação A e B e C, não. Você tem que ficar lá e lutar, né? Lutar com a verdade, com a palavra de Deus, só se você for expulso, né? Que nem acontecia com as pessoas que seguiam Jesus lá no Evangelho de João, né? As pessoas que declarassem que acreditassem em Jesus não podiam mais entrar nas sinagogas, né? Eram expulsas, né? Se acontecer isso, amém. Mas que seja pela verdade. Mas você tem que continuar aí onde você está, sendo essa referência de verdade, né? Transmitindo a verdade de Cristo, de acordo com a palavra de Deus. E Deus vai te usar aí. Mas o que eu quero dizer é que Satanás ele pode usar essas instituições, essas organizações religiosas, como também a própria política. Se você for pegar exemplos bíblicos, você vai notar o diabo em tudo que é lugar na questão política. Lembra Daniel lá no capítulo 10? Né? O príncipe da Pérsia se opondo ao anjo do Senhor que ia entregar a mensagem para Daniel. O príncipe da Pérsia. O que quer dizer esse príncipe da Pérsia? Porque provavelmente ele influenciava esse demônio, esse espírito maligno, esse anjo caído, influenciava a política, a sociedade, a ideologia, a cultura da Pérsia, como também da Grécia. Que tinha outro anjo lá da Grécia também, o anjo não, outro ser espiritual da Grécia lá que estava vindo para poder se opor ao povo de Deus, né? Porque a função dos seres malignos é se opor ao povo de Deus. Como, obviamente, por ser seguidores do diabo, por trabalharem para o diabo, eles vão se opor ao povo de Deus. Então a gente nota que o diabo tem acesso às questões, essas questões que eu falei, esses meios que eu falei, né? Político, social, cultural, ideológico, religioso.
Outro texto também interessante, que a gente pode estar observando isso, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Dando continuidade praticamente, né? Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha só que interessante, onde Satanás habita. Trono lembra o quê? Política, governo, né? Governo político. E Satanás influenciando a política do local, exercia perseguições aos cristãos, né? Tanto é que matou Antipas aqui. Antipas foi morto onde Satanás habita, né? Nesse lugar, nessa cidade, onde Satanás tinha total controle ali, praticamente acesso, ele conseguia se opor facilmente aos cristãos, inclusive provocando morte de cristãos, né? Obviamente, porque o papel dele é esse, ele tentar destruir os cristãos e derramar o máximo de sangue possível no mundo, porque isso alimenta ele, isso fortalece ele. Eu já tratei isso no primeiro vídeo, né? Que ele se alimenta do pó, ele se alimenta da morte humana. A morte humana para ele é um prato precioso, saboroso. Então ele vai provocar mortes. E se ele conseguir matar crente, melhor ainda. Quanto mais crente ele matar, melhor pro diabo, né? Mas Deus sempre nos guarda desse inimigo. Mas tem casos que aconteceu com Antipas aqui, acabou sendo morto pela sua fé em Cristo. Então Satanás, ele muitas das vezes acaba conseguindo aí, digamos, carta verde para poder até matar um dos nossos, né? Mas isso não vai ficar impune, claro. Deus vai cobrar no dia do juízo final, porque tem a questão da soberania de Deus, mas também tem a responsabilidade das suas criaturas racionais. No caso, o diabo é uma criatura racional, e como a Bíblia já mostrou, o próprio Jesus falou, o inferno está preparado para o diabo e os seus anjos, e eles vão ter que responder por tudo que eles fizeram, assim como as pessoas que também seguem o pensamento dele, vai responder. O 18º ponto, Satanás tem direito e legalidade de controlar a vida daquele que não tem controle de suas emoções. Olha só que interessante, agora você tem que tomar cuidado com isso, eu tenho que tomar cuidado com isso. Cuidado com as emoções negativas. Eu costumo usar o exemplo da frequência, tipo frequência de rádio, sabe? A pessoa começa a vibrar na mesma frequência. Sabe quando você vibra na mesma frequência do diabo? É quando você tem sentimentos negativos e destrutivos. Um exemplo que eu vou dar, na verdade, que o próprio apóstolo Paulo dá em uma das suas cartas, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26 ao 27, diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então Paulo fala de ira, tanto falar diabo, o diabo tá entrando até onde não deve aqui. Tanto Paulo falando aqui da questão da ira, da raiva, da cólera, da fúria. Esse sentimento, apesar de ser natural por causa da natureza adâmica que ainda nos persegue, que persiste, ele não pode ser prolongado. Por quê? Porque quanto mais ódio, mais raiva você tem, mais você está vibrando na frequência do diabo, que o diabo é ódio puro, o diabo é ódio, o diabo é raiva, o diabo é ira, né? Ira no mau sentido, não é a ira divina que traz justiça, mas a ira do diabo que traz morte, imoralidade, perversão, destruição. Você começa a vibrar nessa ira. Por mais que você tenha o direito de ficar irado, por mais que seja justificado você ficar irado, não prolongue essa ira. Porque se você prolongar essa ira, você está abrindo um caminho pro diabo, dando lugar. O texto de Paulo fala, cara, não dê lugar ao diabo, é dar lugar mesmo, é dar direito de ele estar com você. Eu não vou dizer estar em você, porque se você for crente, você não vai ser possuído, mas você pode ser fortemente, tão influenciado, que pode parecer uma possessão. Né? Você pode ficar tão transtornado, que pode parecer que você está possuído, mas é uma forte influência do diabo, porque ele está tendo um lugar ali. Lembra do caso de Pedro, quando tentou coagir Jesus, dizendo, Senhor, o senhor não vai morrer na cruz não, o senhor não vai ter que passar por isso não, longe disso. Aí Jesus repreende ele dizendo, para trás de mim, Satanás. Primeiro Jesus expulsa Satanás, que estava agindo através de Pedro, e depois corrige Pedro e os demais discípulos que não queriam aceitar que Jesus entregasse sua vida na cruz do Calvário, porque aos olhos deles achavam que estava errado, né? Jesus não tinha que morrer, Jesus tinha que reinar do jeito que ele estava ali. E um reino terreno, davídico e nacional fechado, não um reino universal, espiritual, que abrange toda a criação. Né? Eles não tinham essa noção. Para eles o que interessava era o aqui e agora, o reino político humano. Mas aí Jesus deu uma corrigida neles. Mas Jesus, ao corrigir, ele expulsa Satanás, que estava usando Pedro, tentando fazer ele desistir de ir para a cruz. Porque Satanás sabia que se Jesus fosse para a cruz, aí ia acabar a farra dele. O dia do diabo ia ficar contado aqui na Terra. Então, a gente nota que o sentimento, voltando para a questão do sentimento, ele é perigoso, o sentimento negativo. Até mesmo os sentimentos positivos. Mas o negativo é perigoso. Por quê? Porque dá o direito do diabo agir na tua vida. E quando ele se prolonga, como a raiva, né, um exemplo aqui que Paulo dá, aí, e eu não precisa ser só raiva, não. Outros sentimentos negativos pode atrair demônios, porque é como se fosse uma frequência. Você imagina que você é um rádio transmissor e você frequenta. Aí a audiência que você traz, que ouve aquelas transmissões, vamos supor que seja o diabo seja os ouvintes ali. Opa, eles começam a ouvir ali. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que se você vibra na frequência do diabo, dos demônios, você dá lugar a ele, e ele vai começar a atuar na sua vida, e vai afetar a sua vida, e vai afetar todos que estão à tua volta. Então cuidado com essa questão de ira descontrolada, né? Controle sua ira. Tenha temperança, né, como Paulo sempre ensina nas suas cartas, temperança, equilíbrio, domínio próprio é muito importante para que o diabo não encontre brecha para poder atuar na tua vida. Pois bem, o ponto 19. Satanás é estrategista, usa artimanhas e subterfúgios para derrotar o cristão. E o texto onde está essa verdade está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. O diabo põe ciladas, o diabo põe armadilhas, que pode ser pessoas, pode ser situações, pode ser algum decreto político, né, ou alguma situação, enfim. O diabo sempre vai pôr um laço, ele sempre vai pôr uma situação, ele sempre vai pôr alguém ali para te derrubar. E quando se fala de armadilha, armadilha é algo oculto, né, lembra algo oculto, escondido, para pegar a vítima, para pegar aquele que passa desapercebido. Então o diabo sempre vai, ele é tão astuto e covarde, que ele vai, covarde ou estratégico, né, ele vai tentar te pegar quando você tiver com a sua guarda baixa, quando você tiver talvez mais sensível emocionalmente falando, quando você tiver enfermo, quando você tiver, digamos assim, numa situação financeira difícil. Ele vai sempre no momento que você está fragilizado. Só lembrar de Jesus lá na tentação do deserto, né? Ele aproveitou que Jesus estava com fome e começou a tentar Jesus. Transforma essa pedra em pão aí, você não é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, e tal, e tal. E foi tentando, aproveitando que Jesus estava física e mentalmente ali debilitado, mas não fora do controle, porque Jesus mostrou controle total, mesmo debilitado, física e mentalmente, ainda assim, ele focava em Deus, em obedecer à vontade de Deus, a despeito que o diabo tentava fazer ele quebrar essa vontade, desrespeitar a vontade de Deus, mas ele obviamente não teve sucesso. E Jesus deixou esse exemplo mostrando pra gente que humanamente é possível sim resistir às tentações do diabo, e mesmo que ele coloque armadilha no teu caminho, você não saiba onde está a armadilha, e de repente você é pego de surpresa, né, no momento que você está frágil, mental ou fisicamente, você ainda vai lembrar de Deus e procurar obedecer a Deus. Quando você é fiel a Deus, automaticamente, né, o Espírito Santo que está em você faz você ser fiel a Deus, de tal maneira que você vai ter sempre a porta de escape. De modo que você só vai pecar se você quiser pecar. Né? Porque Deus não permite ninguém ser tentado além das suas forças, mas sempre providencia uma porta de escape. Por mais que o diabo possa lançar armadilhas, não é desculpa pra pessoa que eu fui pego na armadilha do diabo, por isso eu pequei. Não adianta usar essa desculpa que isso não cola, porque Deus sempre vai dar uma porta de escape, Deus sempre dá discernimento, o cristão ele tem discernimento espiritual por causa do Espírito Santo que habita nele, só ele começar a ouvir a voz do Espírito Santo, que mesmo que o diabo esconda bem a armadilha dele, você vai conseguir detectar e não vai ser atingido por ela. Mas ele é um estrategista, ele é especialista, ele vai num ponto fraco, ele estuda a sua vida, ele conhece a sua vida, então ele vai procurar onde você é mais fraco, seja na parte emocional, seja na parte física, seja na parte financeira, enfim, ele vai procurar uma brecha e vai trabalhar nessa brecha contra você. E o 20º ponto é o seguinte: o diabo, por causa da obra de Cristo, teve o seu poder e influência sobre a humanidade reduzidos e enfraquecidos. Apesar do diabo ser um ser terrível, e o mundo que a gente vê hoje parece que está um caos descontrolado, na verdade não. Jesus está implantando o seu reino. E no momento que essa implantação está ocorrendo, obviamente vai ter conflito, vai ter resistência. O diabo vai fazer de tudo para se opor ao reino de Deus que está cada vez mais tomando a terra. Você pode não estar vendo, pelas experiências, pela situação caótica que aparenta estar no mundo. Mas essa caoticidade, se é que existe essa palavra, só existe porque é uma tentativa desesperada das trevas e das pessoas que seguem essas trevas de não permitir que a influência de Cristo, que a influência do reino de Deus domine essa terra. E vai chegar um período que vai dominar, porque Paulo fala lá em Coríntios, vou deixar a referência aí na caixinha, que Jesus está reinando até que ele entregue esse reino a Deus, ou seja, ele está reinando e derrotando seus inimigos. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. E aí Jesus vai derrotando esses inimigos até finalmente derrotar o último, né? Que é a morte. Então, a gente pode perceber aqui que Satanás ele teve sua influência muito reduzida. Principalmente quando Jesus começou a fazer sua obra lá, a gente vai encontrar muitas manifestações demoníacas no tempo de Jesus, com muita frequência, justamente porque no Velho Testamento não falava muito da aparição de demônios, de pessoas possuídas. E de repente no Novo Testamento, essa enxurrada de pessoas possuídas ali, se manifestando, demônios se manifestando nessas pessoas, e Jesus expulsando, justamente porque ali o próprio diabo sabia que o reino dele estava acabando, estava contado. O príncipe daquele mundo, deste mundo, estava com seus dias contados, e seu poder ia ser reduzido. O Apocalipse usa a linguagem simbólica para dizer que Satanás foi amarrado por 1000 anos. Né? Eu, como acredito no amilenismo, a visão escatológica amilenista, eu acredito que essa é uma figura de linguagem, uma simbologia, dizer que Satanás está amarrado 1000 anos, significando que seu poder foi reduzido. Né? Jesus, o mais valente, amarrou o menos valente, né? Jesus, que era o mais valente, tomou a armadura do homem e amarrou. Esse homem representava o diabo. E esse amarrar significa reduzir, pela verdade, pela manifestação do reino, pelas curas, pelos milagres, pela pregação do evangelho, pela salvação das almas, principalmente, porque quanto mais almas vai sendo salva, mais vai reduzindo o espaço de Satanás, a atuação de Satanás. E nesse sentido ele fica amarrado, né? Ele não consegue enganar mais ninguém. Quanto mais a verdade é disseminada, menos o diabo consegue enganar. E nesse sentido ele fica amarrado, seu poder fica reduzido, fica limitado. Né? Não estou dizendo que é total, ainda essa totalidade só vai ser no dia do juízo final, que ele finalmente será julgado e condenado ao lago de fogo, ao Geena, ao inferno eterno, definitivamente. Mas até lá, ele vai continuar se opondo, mas esse poder vai reduzir, até que o último inimigo de Jesus seja derrotado, que é a morte, que é praticamente ali vamos dizer assim, o agente do diabo. Né? A morte, o agente do diabo, esse agente do diabo vai acabar. Essa morte que traz alimento pro diabo vai acabar, o diabo vai passar fome e vai ser jogado no inferno, por assim dizer, né? Eu só tô usando uma expressão assim mais simples para que os irmãos entendam. Inclusive, né, eu vou até ler o texto, né, que mostra que foi reduzido o poder de Satanás e a tendência é reduzir cada vez mais. Ele vai se desesperar, vai lutar, ele sabe que tem pouco tempo,
Então ele vai se opor. Mas olha o que Jesus fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 21 ao 22, que diz assim: quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava, e lhe divide os despojos. Também lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 29, diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. E por fim, Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, nesses 3 textos, a gente vê aqui Jesus suprimindo e fazendo o diabo recuar, diminuindo sua autoridade e seu poder, né? Impondo Jesus a autoridade dele sobre o poder do diabo. E nesse sentido, o diabo ele é reduzido, sua obra é reduzida, é destruída, é desfeita, e ele fica amarrado, né? Por causa de Jesus, por causa do reino de Deus. E nós, como os representantes de Cristo aqui na Terra, a igreja, então quanto mais a igreja cresce, mais o diabo fica amarrado, mais o diabo fica coado, mais o diabo fica reduzido. Ele vai lutar como um cão raivoso, cheio de raiva, né? Mas é só raiva mesmo, porque ele não pode fazer nada contra uma igreja que está seguindo o propósito do Senhor Jesus Cristo, que é estabelecer o reino, que é trazer o reino para essa terra através da continuidade das ações de Jesus. Como a gente continua essas ações de Jesus? Pregando o evangelho, curando os doentes e expulsando os demônios. Esse é o padrão. Esse sempre foi o padrão do ministério de Jesus. E esse ministério a gente continua. Uma igreja, um crente que não tem esse padrão de ministério, não está seguindo o reino de Deus. Não está trazendo o reino de Deus para o lugar e para as pessoas. Porque Jesus deixou claro, através dos seus exemplos, como funciona o padrão de ministério do crente aqui na terra. De como ele coloca o reino sobre essa terra. Pregando o evangelho, curando os doentes e expulsando os demônios. Esse é o padrão. Se você segue esse padrão, você está seguindo a cartilha de Jesus. E assim, o reino de Deus é cada vez mais disseminado e começa a dominar todo mundo. O 11º ponto. Satanás terá seu poder e influência reduzidos a quase a extinção com o crescimento do reino de Deus, com o reino de Cristo, aqui neste mundo. Então, como diz lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo triunfante deles na cruz. Apocalipse 20, Apocalipse 20, versículo 2 diz assim: e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, como eu já expliquei esse texto. 12º ponto. Suspiro antes da morte. Deus afrouxará as rédeas de Satanás algum tempo antes da vitória total de Cristo e do juízo final, para que ele possa enganar sem restrição as pessoas que não serão salvas, né? E os textos que nos mostram isso, um está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 3 diz assim: lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aqui está falando do diabo. Apocalipse também, capítulo 16, versículo 13 ao 14, e também o versículo 16 diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O versículo 16. Então os ajuntará no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então vai ter um período em que Satanás não vai ter restrição nenhuma para enganar a humanidade. E isso vai indicar o quê? Um crescimento de poder de Satanás, de influência de Satanás sobre o mundo. Mas isso um pouco antes da vinda de Jesus, né? Como milenista, eu acredito que a gente está já sofrendo isso, né? Eu acredito, particularmente acredito que o poder dele está meio que aumentando, porque a gente pode observar as situações que a gente vê à volta e vemos como essa geração, pelo menos nessa geração, pode ser que aquele que tem a visão pós-milenista, que acredita que vai haver uma melhora antes da vinda de Jesus na humanidade, beleza, né? Mas nessa geração eu duvido, né? Do jeito que está caminhando aqui. Nessa geração a gente vê mais a mentalidade, vamos dizer assim, o pensamento amilenista do que pós-milenista, que mostra que o diabo está de fato agindo de tal maneira no mundo, na política, na sociedade, com ideologias aí cada vez piores, perversas, e a gente observa que ele está tendo um aumento ali de poder. Então, pode ser um bom sinal, porque antes da vinda do Senhor Jesus definitiva, né, de ele derrotar tudo, é o suspiro do diabo. Ele vai ser solto, como diz lá em Apocalipse, ou seja, vai haver uma apostasia generalizada, né, forte, que quanto mais apostasia, quanto mais mentira, indica que o poder dele está grande. Então você mede o poder do diabo quando você olha
todos os males que a gente vê no mundo, principalmente relacionado à mentira, relacionado à apostasia, relacionado a todo tipo de perversidade. Aí você vai ter uma noção, seja no meio político, seja na sociedade, seja em qualquer âmbito da área humana, onde você vê coisas relacionadas, evidentemente, à natureza pecaminosa do homem, mas também à ação do diabo. Então você vê ali, você pode medir o poder por ali. E eu entendo que a gente está vivendo esses dias em que o diabo está tendo mais liberdade para agir, né? A despeito, mesmo com o reino de Deus aqui, né, se manifestado, Jesus derrotando seus inimigos, chegou num ponto que ele está tendo uma certa liberdade, mas por um lado isso é bom, porque indica que a qualquer momento Jesus vai raiar e vai pôr um ponto final nisso, né? E, finalmente, para finalizar, o 13º ponto, o julgamento e a condenação de Satanás. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 41, diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Né? Jesus falando do destino final do diabo e seus anjos e também das pessoas que seguem a mesma mentalidade satânica. E também Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então essas duas passagens que eu acabei de ler mostram qual vai ser o destino final do diabo. Né? Mesmo tendo feito o que ele fez, como ele foi criado e tudo que ele fez, sua natureza, sua característica, sua personalidade, seus feitos, no final o resultado vai ser esse. Ele vai ser julgado. Quer dizer, já foi julgado lá no Éden, né? Ele simplesmente agora vai receber a condenação. No dia do Ele vai ser simplesmente julgado. Note que o texto fala que ele é lançado, não teve um julgamento assim antes, não, diabo. Vou abrir o livro das suas obras aqui e você vai ser julgado por o que está escrito aqui neste livro. Não, simplesmente ele foi lançado, porque ele já foi condenado lá no princípio. Aqui é só o cumprimento da sentença. Ele vai ser jogado no Lago de Fogo. O Lago de Fogo nada mais, nada é que um lugar de tormento onde Deus vai castigar tanto o diabo quanto seus seguidores, sejam eles espirituais ou humanos, vão ser castigados ali, atormentados de dia e de noite, né? Isso acaba até com aquela ideia de aniquilarismo, né? Que acredita que a alma do homem vai ser destruída, dos perversos no caso, né? Vai ser destruída, então eles não vão sofrer no inferno, vai ser um sofrimento momentâneo. Mas não é o que Apocalipse diz, né? Apocalipse diz que é de dia e de noite. Mas enfim, então, esse foi o estudo sobre Satanás, a origem do diabo. A terceira e última parte, encerrando aí essa série, essa saga, né? Espero que eu possa ter contribuído para o seu conhecimento, tratando desse assunto que é importante. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Tchau!